Olá, eu sou o Marcelo Oliveira, mais uma gravação do nosso podcast Atravessando Fronteira. Eu sou o idealizador da marca Nunca Pare de Sonhar e criador da marca Atravessando Fronteiras. Exatamente. E eu, amor? E você, minha esposa, co-host, sócia, Meu Amor da Deus. sua vida. amor da minha vida. Isso, ele me apresentou. Eu sou a Isabel Oliveira, esposa do Marcelo, sócia, amor da vida dele. E estou aqui para hoje trazer mais um episódio desse podcast que vem com a intenção, vem com o objetivo de trazer pessoas aqui que têm histórias inspiradoras, que atravessaram as fronteiras da mente, geográficas, para inspirar você a também levantar desse sofá, realizar seus sonhos e atravessar suas fronteiras. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, né, Marcelo? Isso que veio de... Pode falar de onde ela veio. De qual? Não, amor, Ouro Preto Ouro Preto do Oeste. Isso, Olha, Rondônia. Quem tá aqui é a Simone. E eu pedi pra ela antes, falei, Simone, me manda aqui o seu currículo, né? Ela falou, não, eu sou isso. Eu falei, peraí, deixa eu falar de você como eu te enxergo. Mas eu vou falar primeiro da identidade profissional dela e depois como eu a vejo, ok? Ela é odontopediatra que não pensa que a odontologia está só na boca. Para ela vai além da boca, que não pensa que está só nas crianças, para ela vai para toda a casa. E por isso ela escreveu livro, ela é escritora, ela é mentora de outras mulheres, ela é uma mãe tão excelente que eu sou apaixonada pelos filhos dela, uma esposa de poucas como ela. Além de tudo, gente, ela é muito bonita, por fora e por dentro. É você, Simone, minha querida amiga. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês. Nossa, acho que eu sonhei com esse momento. Sei. E vim de Rondônia. É uma honra, um privilégio nosso. Chegar aqui e ser tão bem acolhida, ser convidada a estar num podcast, muito bom. Tô muito feliz. E sabe o que ela veio fazer em São Paulo? Vocês pensam que ela veio só me ver, né? Eu só faço parte dessa vinda dela pra cá. Ela veio palestrar sobre o livro que ela escreveu. Tão lindo. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa aventura de estar aqui com esse livro. Foi maravilhoso, sabe, Bel, poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, estar ali com pessoas que você não conhece, mas que ao mesmo tempo, todo mundo vibrando na mesma energia, que o tema era felicidade. E trazer um pouco do que eu escrevi no meu capítulo, que é falar sobre pilares importantes para que a felicidade possa acontecer. E foi uma experiência surreal. Além da palestra, porque o que eu achei interessante são as conexões que a gente faz. Eu acho que o mais importante é você conhecer pessoas, conhecer histórias. Eu estou voltando com a minha bagagem, mas assim, a bagagem de conhecimento, de histórias, ela vai muito mais além. Então eu estou muito feliz, muito mesmo. Então, a pessoa que escreve sobre felicidade ainda vive. Essa daí ela escreve, fala e vive, né? Bem nesse nível. A felicidade é uma palavra que muita gente procura hoje em dia, né? Busca Sim. a felicidade. Muitos não conseguem alcançar, mas os que conhecem, que alcançam, vivem ela intensamente. Exato. E a felicidade, ela é uma habilidade. Você aprende a ser feliz. Olha que legal. Não é sobre... eu posso ter até uma propensão nessa... eu nasci com... como se fosse Uma um genezinho, uma tendência. tendência a ser feliz, a ter um sorriso fácil. Mas o sorriso também não significa tudo, né? Eu posso sorrir. Quantas pessoas estão sorrindo, né, Marcelo? E estão vivendo uma vida, um caos. E quando você entra nessa jornada e saber que tem tantas ferramentas, e essas ferramentas dizem respeito também a tantas vidas de pessoas que passaram por momentos desafiadores, mas que mesmo assim tiveram decisões. Porque, na verdade, a gente precisa decidir. Eu decido ser feliz. É isso que eu ia falar. Felicidade é que nem o amor, é uma decisão. Isso. Como perdão, como decisão. tantas outras. É decisão. E às vezes as pessoas esperam que aconteça de uma forma natural, como a Sim. digestão. Você se alimenta, aí a digestão vai acontecer de forma natural dentro de você. A felicidade, depois que você decidiu tê-la, ela também vai acontecer de forma natural, mas tem que ter decisão de agora serei feliz. E aí vem as estratégias, né? Exato, E Aí existe vem. um caminho, né? Você precisa buscar esse caminho. E ficar ali sentadinha, esperando que as coisas aconteçam, não. Hoje achei tão interessante que eu vi um prédio
do lado do hotel que eu estava, e assim, aquele monte, de longe, aquele monte de operários ali, né? E eu falei assim, é mais ou menos como a nossa vida. Naquele momento, ninguém está olhando para aquele prédio, né? Porque ele está em construção. Quando a gente está em construção, muitas vezes, Não ninguém somos olha vistos. para o que você está fazendo, ninguém te valida. Mas a hora que ele fica pronto, só que para ficar pronto um prédio, quantos meses, né? Quanta organização. Recursos necessários ali, de tudo quanto é Recursos. forma, né? Sim, Quantas coisas deram errada para ele poder finalizar, dar certo. E outra coisa que eu achei mais interessante e que é o principal, é o movimento. A gente precisa se movimentar. E esse movimento diz respeito a riscos, né? A gente corre riscos também. É bem interessante. Nosso podcast, nós falamos sobre atravessar fronteiras de forma, assim, lúdica, entendendo que fronteiras são geográficas, mas também são da mente. Sim. E a gente sempre traz, assim, 4 pilares. O primeiro dele é explorar. Explorar porque a gente tem que ter um desejo, tem que ter um start para que isso aconteça. A gente chama a fronteira de destino. Então, qual é o meu destino? Existem vários destinos que você vai. Então, a gente explora, primeiro a gente nasce esse desejo de explorar algo, encontra o que vai ser explorado, tem os desafios, então atravesso. E baseado nisso, eu tenho uma pergunta para você. Como foi que você escolheu a odontologia para crianças para sua vida? Eu comecei a ver que eu tinha uma habilidade com as crianças. A forma que elas me olhavam, né? E aconteceu uma coisa interessante quando eu estava fazendo faculdade. E no último ano, sempre quando um amigo meu ia atender criança, ele ia lá me chamar. Então ele falava assim, Simone, pelo amor de Deus, vem aqui, porque ó a grossura dos meus dedos. Eu não consigo nem colocar a mão naquela criança. Então você não começou a estudar pensando nisso. Não. Você começou só pelo Não, eu fui próprio curso. no fluxo. Exato. E aí, primeiro eu fiz a odontologia, não pensando na odontopediatria. Eu fiz a odontologia porque eu achei uma profissão interessante. Não era um sonho de criança, não. Porque, na verdade, antes da odontologia, eu tinha sonho de fazer psicologia. De cuidar das pessoas, de qualquer jeito, né? E aí eu tinha um namorado, na época, que ele me influenciou. Ele disse assim, olha, psicologia não dá dinheiro. Faz odontologia, porque é uma profissão legal para mulher. E aí eu comecei a olhar para a odontologia. E aí eu entrei na odontologia. E logo aconteceu esse episódio com o meu colega que ficava sempre me chamando. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que realmente eu tinha uma habilidade com criança. E aí eu entendi que a odontologia que eu faço não é só sobre você restaurar dentes. Eu lido com emoções. Um dentista, ele não manda um cliente para mim porque ele não sabe restaurar o dente. Não, um colega. Ele vai mandar porque ele não sabe dominar aquela criança. Ele não sabe dominar a situação, o choro, o medo. E aí manda para quem? Para a doutora Simone. Porque isso eu sou expert. Gente, quando eu conheci a Simone, eu me apaixonei pelo projeto social que ela trouxe, me contando, né? Que ela tinha um sonho de crescer o projeto dela, que já era enorme na época, né? E que ela tinha um sonho de crescer o projeto dela. Aí eu soube que ela cuidava de crianças e falei, me fala mais sobre esse projeto. Quando ela começou a contar, então eu não sabia dessa questão de querer fazer psicologia. Agora eu enxerguei a psicóloga, ela tá lá. Ela leva a psicóloga todos os dias para atender as pessoas, né? E não só projeto social, não. No consultório particular também. Agora, imagina a criança chegar no consultório, aí ver aquele barulho daquela caneta, da né? broca, da caneta, a injeção. Nossa, deve ser uma sala de tortura para a criança quando ela vai, né? Aí tem que ter toda aquela habilidade psicológica. Sim, né, pra poder... isso é a comunicação. Você tem que saber se comunicar com a criança. Não é sobre mentir. Da pessoa, eu não posso mentir que não vai doer. Eu não posso mentir que não tem agulha. Eu tenho que fazer de uma forma que ela compreenda que vai acontecer. Às vezes a mãe diz assim, não, filho, não vai doer. Eu falo, mãe, vai incomodar. Então eu uso outras palavras. Idade da mãe. Porque eu falo que é um momento tão assim desafiador que hoje, com 26 anos de profissão, é mais tranquilo. Mas ainda tem desafios, porque hoje eu digo assim, quando eu olhei há 2 anos atrás, eu falei, nossa, como eu estou bem na odontopediatria. Aí chegam as crianças atípicas e eu tive que aprender a lidar.
né? Então, assim, Deus é tão maravilhoso que Ele faz com que a gente não pare nunca de estudar. Então, hoje, as crianças atípicas é um desafio, porque elas não são iguais, como qualquer outra criança, mas que é uma vitória quando você consegue atender uma criança, quando você consegue resolver o problema daquela mãe que está tão aflita. E a psicologia, ela está junto na odontopediatria, ela não acontece separada nunca. E realmente, Marcelo, assim, é um desafio, a anestesia, crianças não aceitam, aí você tem que conter a criança, você tem que... Mas também a hora que ela sai dali, ela te abraça. Sai grata, Ela né? ama. E daí tem os brindes, existe toda uma forma de agradar para que ela entenda que aquele momento não foi um momento tão ruim. Eu preciso gerar nela memórias agradáveis também do ambiente. Tanto a forma que é decorado, o brinde que ela vai... Eu estava procurando aqui no teu Instagram, né? Que, o que chamou a atenção, você é vestida de um personagem... De super-herói. Super-herói. Para a criança falar, uau. Sim, né? Não vou estar de branco, então... Exato. A forma que a comunicação, ela engloba tudo, né? Então, a forma que eu me visto também, muitas às vezes ligam e falam, a tia vai estar do que hoje? Ou quando eu vou chamar, nossa, eu adivinhei que ela estaria de Branca de Neve, de Homem-Aranha, enfim... Eles ficam na expectativa de que roupa que eu vou estar usando. Então, isso também gera um momento agradável. E para você, como é que funciona isso? Para Simone, não a doutora, mas a Simone, como é que funciona? É um momento... Eu Você se amo diverte isso. Eu com me isso? divirto. Eu me divirto. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu lembro quando eu fiz formação, eu falava assim que muita coisa do que a gente viveu na infância tem a ver do que a gente vive, né? O que a gente gosta de fazer, o que tem a ver a profissão. E eu fazia programa, eu imitava a Xuxa. Eu me lembro que você contou isso, você imitava a Xuxa. Sim, eu imitava a Xuxa, eu fazia programa para as crianças, do Dia das Crianças. Eu era contratada para fazer o show da Xuxa. E era um show que era como se fosse um programa da TV, onde eu entrava de boa tarde, né, porque não era bom dia, e tinha todo um esquema de brincadeira. Então, para mim, eu acho que isso faz parte da minha essência. É uma continuidade, né, Simone? É uma continuidade. Uma continuidade. Eu lembro que um colega olhou uma foto de perfil, quem me falou foi minha secretária, e disse assim... Nossa, como que ela tem coragem de vestir essas roupas, né? Porque para ele é algo que ele não teria. Mas para mim é muito tranquilo. Divertido. É divertido. Né? A gente tem que se divertir no lugar que a gente trabalha. Então, para mim eu achei incrível isso. Quando eu vi a primeira vez, caramba, que sacada. Eu conheci, para vocês eu não contei isso ainda, mas eu conheci a Simone num curso de formação em coach dentro da Febracis. Vocês perceberam que todos os meus convidados que eu trago aqui veio da Febracis, né? E assim, ela já chegou com toda essa elegância, já chegou com toda essa beleza, já chegou com todo esse sorriso lindo que você tem, com toda a delicadeza, porque ela é muito delicada. E ela olhou pra mim assim, não sei se você se lembra, e falou assim, Isabel, a minha dificuldade é cobrar. Eu não consigo cobrar. Quando eu olhei, eu falei, como que essa mulher é linda desse jeito? E aí, a gente, quando vai fazer esse curso, a gente stalkeia, sabe? Os nossos alunos, para entender um pouco mais quem eles são, para saber um pouco, para ajudar mais. Sim. E eu já tinha stalkeado a doutora Simone. E aí, quando eu olhei, eu falei, mas como assim? Ela tem tanta elegância, ela tem aqui uma presença, uma autoridade. O que está faltando para que ela consiga enxergar que todo esse valor que ela está entregando está dentro dela? E até hoje eu me lembro do seu rosto, no lugar da sala que a gente estava, que foi bem no final da sala, tinha uma mesa entre nós, e você me olhou assim, no fundo tinha um jardim de inverno, e você me olhou e fez essa pergunta, e foi tão impactante pra mim, não foi por isso que eu guardei, eu gravei a cena, porque eu já tinha feito de você uma imagem da mulher super forte, como você se apresenta para os seus clientes. Sim. Ela é super forte, aí você vai ver com uma vulnerabilidade. Eu não consigo cobrar. Falei, como? Não casa? Não combina? E depois todo o processo nós passamos, isso foi se desenrolando, eu consigo entender melhor onde foi que ficou essa falta de enxergar o próprio valor. E eu vejo que depois que você enxergou o seu próprio valor, o seu projeto cresceu, você cresceu como profissional, Sim. expandiu as suas fronteiras, né? Então vamos falar agora um pouquinho mais do que aconteceu, além
dessa moça que foi lá, que se formou, que percebeu que tinha habilidades com crianças. E depois, para onde você foi? Como é que você foi expandindo essas suas fronteiras? Essa parte que você fala, né, de não saber cobrar, é uma parte é fundamental, assim, foi um divisor de águas para mim. Divisor de fronteiras, né? Atravessou a fronteira. Atravessei literalmente. Eu gosto dessa palavra. Muito legal mesmo. Atravessei uma fronteira assim, olha. E eu lembro que foi a partir daquele momento onde eu fiz a formação, depois eu saí com você, né? Nós fizemos um processo e foi incrível. Você faz parte dessa jornada e dessa mudança. Foi quando eu me enxerguei realmente uma mulher de valor, a minha identidade também e fundamental em Cristo, entender quem eu sou. Não foi do dia para a noite. Eu acredito que isso é uma construção diariamente e óbvio que existem outras áreas, outros momentos que isso é uma crença que de vez em quando ela acorda, né? Ela acorda e quanto maior o movimento que a gente faz, ela não acorda, ela berra e aí você tem que ir lá e lidar com ela. Fala, filha, eu sou maior do que isso. E foi muito interessante porque eu não tinha coragem de cobrar a consulta. Porque nós saímos da faculdade e a gente não aprende a cobrar. A gente entra... aprende a administrar, na verdade. Né? E você não sabe nem quanto cobrar. Você chega, eu acho que hoje, o que um dentista faz? Ele chega e vai ver o que o colega cobra. Porque você não sabe quanto custa. A referência fica sendo o outro. Ali. Exato. E aí, quando eu fiz a odontopediatria, olha, o professor disse assim, você tem que cobrar a consulta. Que antes, um orçamento. Então, quando ligava, quero fazer um orçamento. Olha, é uma consulta e o valor é X. Não, mas é para dar uma olhadinha. A doutora, ela cobra uma consulta. Então, para trabalhar isso na minha mente, essa mudança de mentalidade, eu primeiro tive que mudar a Simone, né, os meus valores, entender quem eu era. E eu lembro assim que veio muito a minha mãe, uma mulher que não se posicionou, que teve tantos problemas em relação a isso. E eu entendi que ela era o modelo de mulher que eu tinha. Só que na vida, ou a gente reproduz, ou a gente repele, ou a gente é a autora da própria história. Até você ser a protagonista, existe um caminho. E aí eu comecei a fazer esse caminho. Hoje está tudo bem cobrar uma consulta. Até mais linda, assim, né? Teve um dia desses para trás, não sei se tem uns 3 meses, 4 meses, mas eu sei que foi bem recente. Eu vi uma publicação sua no seu Instagram e você colocou a mão de uma criança e vou trazer, você colocou assim, da próxima vez que eu vier, eu vou trazer um trim. Tava com as unhas bem compridas, com as unhas sujas, não sei se você se lembra disso. Sim. E eu me emocionei, quando eu li, quando eu vi, eu comecei a chorar. Eu me emocionei, falei, meu Deus, aonde vai o projeto da doutora Simone? Porque essa criança não estava no seu consultório, estava no projeto que você tem. Isso, exato. E eu já conheço o projeto, as pessoas aqui não conhecem, mas eu vou dar a oportunidade de você explicar. Naquele momento, aquilo me chocou de uma tal forma, não é que chocou assim, eu queria que muitas pessoas tivessem esse compromisso com a profissão que você tem. Que não é só questão de cobrar. Claro que eu vou cobrar daquele que vai me pagar e que tem como me pagar. Sim. Mas aquele que não tem, você entrega da mesma forma como paga. Então, eu queria que você contasse pra gente agora como é que funciona o seu projeto social. Meu projeto social chama-se Voluntários de Ouro. Para mim é meu terceiro filho, uma paixão onde eu acredito que ele nasceu desde quando eu saí da minha cidade. Eu sabia que eu ia ter essa responsabilidade social de alguma forma e ele iniciou com palestras, que era o que eu tinha. Um consultório odontológico é um valor alto, um investimento alto. E então eu iniciei fazendo palestras, ia na pastoral da criança, me oferecia, fazia palestra lá. Você buscava, eu né, buscava. Eu queria orientar. Por quê? Quando eu estava no meu consultório, acontecia muito assim. Chegava alguém, ia fazer algo urgente, um dente que estava doendo. E a pessoa não tinha condição de pagar. E depois ela sumia, ela só fazia o que aquele momento ela tinha condição, né? E a odontopediatria, Bel, ela
não é uma profissão, uma especialidade que é tão acessível. Na maioria de cidades, principalmente do interior, não existe essa profissão, essa especialidade atendendo uns postinhos de saúde. Então, essas crianças, elas sentem dor, elas tomam analgésico que vai levando. São infecções, tem coisas que eu olho que eu falo, meu Deus, se não fosse eu aqui. E aí eu entendi que eu deveria, com as minhas habilidades, o meu dom, atender essas crianças que não podia pagar pelo meu trabalho. E aí eu iniciei com as palestras, depois eu ganhei todo um consultório, fui trabalhar nas dependências do Corpo de Bombeiro da minha cidade, onde quem me ajudou foi a promotora da época, a doutora Alba. E depois eu ganhei um trailer odontológico do Cicobi. Então, toda quarta-feira, desde 2017, eu estou no meu trailer atendendo crianças que não podem pagar pelo meu trabalho. E essa foto eu lembro bem, quando você... Eu até te mandei a mensagem, você me contou quem era, como é que funcionava, Isso. Você mandou mais fotos pra mim, aí eu chorei de monte. Desde quando? Desde 2019? 17. Não, desde 2017. Que eu estou anotando aqui, eu anoto aqui o que está falando aqui, eu estou anotando. Sim, 2017 com o trailer, mas desde 2013 que eu tenho realmente o projeto, né? E é porque, como você falou, não sou dentista que olho só dente. Você não olha só para a boca. Eu amo, assim, a hora que a criança entra, né, eu olho um todo. Eu olho o jeito que ela entrou andando, se ela entrou sorrindo. Eu olho a interação dela comigo. E aí eu começo a perguntar algumas coisas. Então, eu pergunto para a mãe, eu pergunto para a criança. A maioria das crianças que chegam lá, esses dias eu atendi uma criança, achei ela muito triste, uma menininha de 8 anos, várias infecções, várias fístulas, cheio de pus. E eu olhei para ela e falei, você mora com quem? Ela disse assim, eu moro com a minha avó. Onde está sua mãe? A minha mãe está presa. E o teu pai? Meu pai também está preso. Eu moro com a minha avó e com o meu avô. E aí eu falei, você tem quantos irmãos? Tenho mais 3 irmãos. Então, e a minha irmãzinha que tem 2 aninhos, ela também mora com a minha avó. Então aí depois disso eu fui até na casa, eu queria entender mais a história dessa família. Por isso que hoje o projeto não vai estar só no trailer. Hoje eu tenho uma casa onde nós vamos dar início a atender essa criança, não só nessa área, mas nós vamos também ter psicólogos, nós vamos ter médicos, nós vamos ter... Quantas crianças... Teve uma criança que chegou lá, que eu cheguei, ela estava com o celular assim, olhando bem de pertinho. E eu olhei, porque eu falo que a gente tem que ter essa percepção, sabe? De chegar no lugar e você fazer uma varredura do que... Uma percepção fina, né? Que você vai aprofundar com interesse, né? Porque eu falo que Deus me dá isso. Porque eu olho... Você bate na hora, pá! E eu falei assim, o que tem... Mãe, por que ela tá olhando assim o celular? É assim mesmo. Eu acho que é por causa de um programinha do TikTok e tal. Eu falei... E ela fica com essa mania. Eu falei, não. Você vai na escola e quarta-feira que vem eu quero saber como que ela tá na escola. Porque nós já estamos em novembro. O professor vai te falar algo. Ela não tem problema de visão? Aí ela... Eu acho que não tem, não. Eu quero que você vá lá verificar. Na outra quarta-feira, disse, o professor falou que ela não está enxergando bem. E a menina já devia estar com uns 9 anos, tinha reprovado. Reprovado não, estava normal. Mas eu falei, como que esse professor não falou antes? Talvez até tenha falado, a mãe tenha deixado. Eu falei, aí nisso, eu procuro um médico, eu peço para ele, eu falo assim, olha, não tem como ajudar com uma consulta, né, uma doação. E depois vou na ótica, e a ótica dá um desconto bom. E tudo isso... Vai se encaixando, Vai se encaixando, sim. E aí você consegue, daqui a pouco eu começo a chorar, né? Eu acho legal assim, porque o sorriso é a porta da alma, dizem, né? Que é a porta da alma, né? Isso, é. Aí chega com um sorriso lá e aí entra a doutora psicóloga. Cara, que legal. Odontóloga, psicóloga. Que legal. E assim, é um projeto que quando a Simone traz, quando ela fala, assim, muito do que ela fala eu já ouvi ela falando antes. Quando eu a conheci, ela estava só com o trailer, ela tinha o desejo dessa casa, mas não tinha ainda as possibilidades para essa casa, né? E hoje já cresceu, já aumentou, já está
com a casa. Eu já vi que a sua casa já está sendo toda estruturada para isso, Sim. sendo reformada. A gente já percebeu isso. Eu vejo pelas suas redes sociais. Hoje a minha janelinha, gente, com a doutora Simone, é rede social, né? Não tem Exato. outra. Não tem. A nossa distância, assim, a gente está com quantos mil quilômetros? 3.000 quilômetros? Será? 4 Quase, mil, né? não, quase 3 mil. Quase 3.000 quilômetros de distância. Eu não consigo visitá-la sempre que eu quero, que eu tenho vontade, né? Sim. Mas eu consigo vê-la e eu dou glória a Deus, graças a Deus, porque nós temos essa possibilidade hoje de, mesmo distante, conseguir ver o outro e ajudar também. E eu vou te trazer a chance de ajudar esse projeto, que vai até aqui embaixo, no nosso link, vai estar o link do projeto, para que você possa ajudar a doutora Simone a colocar isso mais longe ainda. Com as suas mãos, com a sua oração, com o seu dinheiro, com o seu recurso, a forma que você puder, você vai entrar em contato aqui embaixo, vai ter um link para você poder ajudá-la. E antes de você ajudá-la, eu quero que você traga aqui, porque você já me contou muitas histórias e eu me emocionei. A última foi desse menininho da unha, que você me mostrou até o avô dele, onde ele morava e tal. Mas eu quero que você conte para as pessoas que estão aqui. E para mim também, que eu não conheço a história. O Marcelo também. Qual foi a história que mais impactou você? De todos esses anos que você vive, assim, pode ser do consultório, pode ser fora, mas qual foi a história que você viu com o paciente que mais impactou você? Tem muitas histórias. Eu fiquei até pensando sobre Qual o que dava para ter um livro. E às vezes vezes só um capítulo não, ia ser o livro inteiro, né? Ia ser o livro inteiro. E às vezes eu tô entrando no meu carro e falo, meu Deus, só nós dois sabemos o que a gente vive. E a última eu vou falar uma recente. Fui dar uma palestra, queria fazer uma anamnese em umas crianças menores. Eu sempre quis, na verdade, desde o início, fazer um trabalho de prevenção. Então, pegar bebês e orientar para não chegar no que eu vejo. Só que eu não consigo, porque a odontopediatria só tem eu que faz lá. E aí eu falo assim, meu Deus, parece que eu estou apagando fogo. Mas também é importante alguém apagar fogo. Senão o fogo pega, né? Senão o fogo pega. E aí eu fui nesse lugar, e as professoras, elas pegaram os casinhos ruins. Novamente, cheguei lá, me deparei com não tinha nenhum bebê, só com casos precários. Aí eu cheguei e chegou um senhorzinho andando muito lentamente. Eu falei, meu Deus, será que esse homem veio da onde? Porque olha a forma que ele veio. E tremia muito com Parkinson. E eu falei, o senhor é o quê, né? Pai, avô? Não, eu sou avô falou o nome do menino, Wesley, se não me engano. A boca dele era assim, sabe? Todos os dentes estavam comprometidos. Ele tinha 3 anos. Todos os dentes estavam comprometidos, com dor. E aí eu selecionei para ele fazer o tratamento. Então eu comecei, e aí eu queria saber da história dele. Então é um senhor que cuida de 3 netos, cuidava de 2 netos, a filha especial, já adulta, mas especial, e a esposa tinha falecido no Covid. E ele que fazia todo o trabalho da casa e cuidava desses netos. Mas eu falei, gente, é tão interessante que tem mães que não vão e que você marca, não paga nada e às vezes não vai. Mas esse vô, ele com ia toda a dificuldade com que toda a ele dificuldade. tem, Eu disse, o senhor vai ter que acompanhar ele. Não, eu vou. E ele morava perto realmente, porque eu estou instalada hoje numa escola. E ele ia lá. Só que daí, esses dias das férias, eu vi que ele sumiu lá do consultório, do projeto. E eu vi onde ele morava. Eu falei, eu vou lá fazer uma visita pro seu Elídio. E fui lá fazer essa visita para ele. Cheguei lá, ele falei, oi, seu Elídio, eu sou a doutora Simone. Oi, estou lembrada da senhora. Eu falei, seu Elídio, eu queria saber do neto do senhor, porque o senhor nunca mais levou. Aí ele começou a chorar e disse assim, doutora Simone, meu neto, ele ficou comigo desde os 10 meses e a mãe dele veio buscar ele, infelizmente. E aí eu tô até muito triste e ele ficou todo emocionado. E ele falou, entra aqui. E eu entrei e sentei. Ele falou assim, nossa, eu tô feliz porque ninguém vem me visitar. E a casa, assim, muito, muito, assim, precária, sabe? E eu sentei e comecei a conversar com ele. E ele me contando a história. Daí eu disse assim, o senhor toma os remédios certo? Ele falou, eu tô tomando. Quer dizer, eu não consegui o remédio pelo SUS, então eu consegui comprar um vidrinho. Eu tenho que tomar. Aí ele me mostrou a receita, que ele tinha que tomar 6 no dia, mas ele estava tomando. Ele pegava 2, dividia no meio e tomava 1 de manhã, a metade na hora do almoço. Então ele estava tomando só 2.
E aquilo eu fiquei muito emocionada, assim, sabe? De saber que aquele homem, ele cuidava daqueles netos. Ele mal cuidava dele mesmo. E numa situação assim, e eu postei. E logo depois eu fiquei pensando, a gente não precisa fazer muito. A gente precisa ir nos lugares onde realmente as pessoas estão precisando. E ser olho de outras pessoas que não podem ir até lá, né? E aí, quando eu postei, uma colega falou assim, doutora Simone, eu tenho um pai que tem Parkinson, ele tem tudo e ainda reclama. Eu quero levar ele para visitar o seu Elídio e eu vou, a partir de agora, assumir os remédios do seu Elídio. Uau. E a filha dele, que é especial, estava com o cabelo muito assim maltratado. Depois ela falou assim, olha o que eu fiz. Um dia ela mandou a foto, esses dias ela estava no salão, alisando o cabelo. Então, assim, eu só fui lá. Eu não fiz nada. Uma atitude mudou todo isso, ambiente. então eu penso que Deus faz exatamente isso, sabe? Uma outra coisa bem rapidinho também, eu estava com meu marido no mercado, olhei a menina do caixa e vi que o dente dela, porque não é só criança, eu olho tudo. Tudo, né? E eu vi que ela devia ter uns 22 anos e o dente, o central, o incisivo, estava preto. Eu falei, Tiago, aquela menina não deve ter condição nenhuma, porque ela jamais se apresentaria com o dente da forma que está. Ele falou assim, eu falei, não, eu preciso ajudar ela. Eu falei, então dá o telefone para ela. Aí eu falei, moça, eu vou deixar um telefone, depois você me manda uma mensagem? Tá. Aí depois ela mandou. E aí eu sei que eu conversei com ela, expliquei. E no dia que ela foi fazer ela deitou, ela falou assim, eu não tenho condição nenhuma. Minha mãe cuida do meu pai, que é adoentado. E eu estou recentemente, faz um mês só que eu estou ali no mercado. E eu não tenho condições de arrumar meu dente. E ela tinha o dente bem para frente, sabe? Precisando usar aparelho. E aí eu falei assim, não, nós vamos fazer o seu tratamento. Enquanto eu fazia a avaliação, as lágrimas dela escorriam, assim, né? E eu disse assim para ela, olha, eu sou resposta de oração da sua mãe, provavelmente. E ela falou assim, muito obrigada. Eu consegui alguém para fazer o canal, porque eu não faço. Um colega colocou o aparelho nela e eu chamei ela depois, porque ela não ficou no trabalho, ela foi me auxiliar. E depois eu consegui emprego para ela num local onde ela jamais pensaria estar trabalhando. Né? Que legal. São coisas grandes. Parece que para você não faz com peso, com dificuldade, Não. nem com sacrifício. Mas para essa pessoa que recebe é grande. É grande. Entende? É. Para quem está recebendo é muito grande. E aí o que eu me deparo hoje muito com as pessoas que vêm até mim, que procuram um coach executivo, chama-se não tenho tempo. Eu não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ir na academia. As pessoas estão sem tempo. Eu queria que você ensinasse as pessoas como é que você compra tempo. Onde é que está vendendo esse tempo aí que você está comprando e você está aplicando para as pessoas? Ô, Bel, eu também não sei. Então, conta um pouquinho da sua rotina, como é que você divide a sua casa, que você é uma... Eu já fui na tua casa, a sua casa é linda, é organizada, tem ordem. Eu vejo você cozinhando, você já cozinhou pra mim, inclusive. Sim. E assim, os seus filhos, você tem um casal. Tem. Eles são muito bem cuidados, estudiosos. O seu casamento é um casamento que as pessoas olham, meu Deus, eu queria ter um casamento como o da Simone. Então, conta para as pessoas, o que você faz? Eu acredito que eu aprendi também. Tudo se aprende. Então, você não comprou, você aprendeu. Eu não comprei. Não comprou tempo. Eu comprei alguns livros, comprei alguns cursos. Eu acho que a gente tem que pagar o preço. Não, essas coisas não vêm do nada. Não, eu fui estudando. Quantos cursos eu faço? E a gente tem que entender o valor de cada situação, o valor que aquela pessoa tem para você. Embora às vezes você olha e diz assim, mas será que eu vou dar conta? Calma, mas o que é prioridade para mim? Então, meu casamento é minha prioridade. Eu tenho que estar bem para o meu esposo. Cozinhar, eu falo que não tem um momento. Qual é o momento que você diz assim, eu sou feliz desse momento? É a minha mesa. Onde eu estou cozinhando, onde eu fiz a comida que eles gostam. Principalmente quando a minha filha
está em casa, porque ela mora em Manaus. Mas se ela estiver, se o meu genro estiver, então a família está completa. Então, está em volta de uma mesa. E isso requer o quê? A ação. Você tem que fazer uma comida. Né? É interessante que a gente passa um tempão ali fazendo a comida e, de repente, rapidinho come. Igual o prédio. Passa um tempão construindo o prédio, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que tudo, ser voluntário, eu priorizei servir. Então, eu não abro mão da quarta-feira. Sim. Então, quando alguém diz assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, eu vou servir, isso não existe. Você precisa fazer, é o que você quer. Isso está te incomodando, porque eu falo que quando vem aquela vozinha que fala, não, você tem que fazer, faça. Faça o que você pode. Eu queria ter um projeto. Não é eu ter um projeto. Vai servir num lugar já onde está pronto, tem um monte de projeto pronto já, né? Tem a Pestalozzi, tem a PAI, tem as escolas que precisam de pessoas para servir. Igrejas, né? Então, não tem essa. Eu acredito que conforme você vai, o autoconhecimento, ele te ajuda muito. E a espiritualidade. Tudo isso. Aí você tem a parte onde você precisa também cuidar do seu corpo. Juntos, você começa a ver o que é valor para você. O que eu preciso fazer na minha vida que realmente vai valer a pena. Nós precisamos, se eu morrer amanhã, o que vão dizer de mim? Eu estou tranquila, porque eu sei que eu estou fazendo muito bem feito tudo que eu faço. Lá na Febracis, nós temos aprendido ultimamente muito. Hoje eu estou caminhando muito ao lado do Paulo Vieira. Sim. E ele fala todo o tempo pra gente. Aquilo que é prioridade, você vai entregar tempo e atenção. Onde você dedicar tempo e atenção, aquilo vai crescer. E isso dá para você falar da sua carreira. Então, se eu colocar tempo na minha carreira, tempo é o quê? É as mãos trabalhando. E atenção é o estudo, eu aprendendo, aquilo vai crescer. Mas tem muitas pessoas que estão dedicando tempo e atenção a áreas erradas da sua vida. A áreas que não vão prosperar, a pensamentos ruins, ou a lugares onde não vão me levar mais longe, ou a conversas que não vão me levar mais longe, ou a falta de estudo, passa muito tempo vendo outras coisas que não estão trazendo para a sua vida um crescimento. Como você falou assim, eu faço muitos cursos, eu leio muitos livros, e isso é real. E quando eu te conheci, você já fazia isso. Já. Você já fazia cursos, você já tinha bastante leitura. Às vezes eu passava algum livro para você ler, você já tinha lido aquele livro. Sim. Eu falo assim, não, mas lê de mas novo tem agora. Que ler de novo. Isso, eu já assisti esse filme. Não, agora é de novo, agora é um outro momento. Agora, e você prontamente acatava e fazia. E crescia com isso. Então, assim, nós estávamos conversando antes de começar a gravação e você me trouxe, olha, às vezes as pessoas perguntam para mim, ou acham que não é de verdade, ou querem fazer algo sem construir esse caminho que você construiu para ter esse tempo que você entrega para cada área importante da sua vida. Exato. E muitas vezes a gente não teve um modelo dentro de casa. Eu não tive um modelo de pessoas que ia à academia, que fazia atividade física. Até porque na nossa época o pessoal nem ia, né? Não ia. Então eu não tive, várias coisas eu tive que construir. Mas é possível? Se é possível para alguém, por que não vai ser para mim? Então você aprende isso. E as pessoas às vezes não têm essa visão. E aí fica vivendo uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida medíocre. Você não vive, Simone. Não. Eu quero viver uma vida com excelência. Eu me lembrei aqui agora de uma vez, né? Que nós estávamos fazendo o nosso processo de coaching e você me trouxe toda feliz um local que você ia atender em Ji-Paraná. Foi. Você mora em Ouro Preto. Aí quando você mostrou o local, eu falei, mas Simone, esse local combina com você, esse local não é tua cara, né? Tem que ficar uma coisa que é a sua cara que combina com você. E ali você parou e falou, realmente, eu vou procurar alguma coisa que combine com o que eu quero viver. Sim. E você começou a ajustar a sua agenda de atendimento, para ter horas que você pudesse ficar em casa com o seu filho. Sim. Você começou a ajustar os seus horários, porque tinha um deslocamento. Quando eu vou para Ji-Paraná, eu tenho o tempo de ir, o tempo de voltar, que não é tão demorado como a gente vai para São Paulo e volta aqui, né? Exato. Mas tem esse deslocamento. E aí você começou a construir uma agenda que atendesse às suas prioridades. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu me lembro muito bem até hoje é que você fez isso com coragem. Foi. Você tinha muita coragem de dizer assim, então não vou mais atender aqui, agora eu vou atender aqui. E você disse não para algumas coisas e sim para outras. Convites de amigas para café, coisas você dizia, aqui vai, aqui não vai.
A ortodontia que eu dizia, eu não gosto muito. E por que você faz? E foi difícil romper. Não, a partir de agora, eu quero alguém que faça para mim. Exatamente, me lembrei, você falou, eu lembrei. Você fazia cursos para isso, pós-graduação, você pergunta pós, né? Mas eu não gosto de estar aqui, eu queria estar aqui. Então, o que está fazendo aqui, né? E muitas pessoas fazem muito só pelo dinheiro. Exato. Você pagar minhas contas e tal. E eu percebi a sua mudança que você teve no nosso processo quando você entendeu que o dinheiro não era seu senhor, que você não fazia por ele, que era por amor ao servir que você sempre teve, que você já servia. Eu não conheci você e depois você serviu, você já servia. Sim. Mas quando você entendeu que ele não era o teu senhor, e ele não era, só que acho que você não tinha essa consciência, Sim. porque ele nunca foi. E você entendeu que não era, você começou a voar. O tempo começou a se abrir, as horas começaram a dar mais tempo de hora para ela. A filha vinha lá de Manaus, ela curtia a filha de uma forma como nunca tinha curtido antes. Eu ia mais vezes para Manaus, que você pouco ia, era uma queixa sua que queria ir mais. Era. E você passou a ir mais vezes. Fizeram viagem internacional. Fizemos, que era um sonho também. E hoje eu olho, eu acho que eu trabalho 3 vezes por semana só no consultório. No consultório. Então você tem mais tempo. O que você faz com as outras horas? Eu sei que você é mentora. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa mentoria que você faz, com esse tempo que você já tem, construiu. Quando eu fiz a formação, eu quero ajudar pessoas a ter essa visão da vida que eu tenho. Só que eu saí de lá precisando melhorar muita coisa. E aí foi então que eu comecei esse caminho. Eu quero ajudar outras pessoas. E sempre alguém vinha pedir um conselho, uma ajuda. Eu falei, o que eu posso fazer com isso? Então eu fiz uma mentoria que chama Desperte. Ela é uma mentoria online, onde tem cursos, as aulas são gravadas. E foi uma experiência muito interessante, principalmente quando eu recebi o feedback de algumas pessoas que compraram. E é tão interessante que essas pessoas, qual era a dor? Eu preciso viver uma vida mais leve, eu preciso viver uma vida onde eu tenho que tomar algumas decisões, eu quero me posicionar. E o que mais marcou a virada de chave foi o espiritual. Todas saíram com o desejo de estar mais perto de Jesus. E eu falei, poxa, esse não foi... Você teve uma isca, exato, né? Desperte, venha, vou te entregar. E você, de fato, entregou o que elas queriam. Uma vida mais leve, sim, mais produtiva, mais de brinde. Ainda vai com o Espírito Santo junto. Exato. E eu vi isso, Bel, assim, eu fiquei coração muito feliz de entender que a minha vida se fundamenta nisso, de estar mais perto, porque, aliás, foi ele que me fez essa mudança. Você fez uma busca muito grande, né, Simone? Foi. Muito grande, muito. De acordar de madrugada, de ler Sim, Bíblia, de estudar a Bíblia, né, de entender mais, de muita oração. Hoje, quando eu vejo, assim, quando eu vou fazer alguma palestra, eu falo, filho, você pode fazer oração na mamãe. Ele vai e faz uma linda oração. À noite ele diz, mãe, vamos orar juntos. Então, quando eu vejo aquela cena em volta da cama, eu, Tiago e o Gui ajoelhados, eu lembro muito de ter visto meus avós fazendo isso e saber que eu estou dando continuidade de uma forma onde eu tenho buscado... legado. Exato. E ver o meu filho também vivendo isso. Isso é fantástico. Então, quando eu levo na minha mentoria e elas entendem que o pilar mais importante é o espiritual, sem ele a gente não muda. Porque antes de entender isso, eu já lia muitos livros. Muitos livros de autoajuda. Eles são bons? Eles são muito bons. Mas primeiro você precisa ter a base, que é Jesus, que é a Bíblia. E aí você entende que os outros, eles vão somar, eles vão agregar. Mas essa parte, e aí é onde eu não consigo, sabe, atender uma mulher que queira mudança, se eu não colocar... O que foi que te mudou? O que foi que me mudou. Então, quando eu vejo, hoje eu tenho mentorada que está passando por momentos difíceis no casamento. Sabe? Muito difícil mesmo. Eu falo, primeiro, vai falar com Jesus. Vai falar, vai entender
O que está acontecendo? Às vezes eu percebo que tem pessoas que dizem assim, que ela queria que falasse separa. E não é separar. Não. Ela vem, mas ele fez isso, assim, assim, e começa a gravar, e vai. Já passei por isso também. Eu falo, de mim você não vai ver essa palavra, não. Não vai. De mim você não vai ouvir. E o fato, assim, eu tive uma separação, e depois a pessoa vê, nossa, ela conseguiu. Sim, eu consegui, mas foi uma das piores dores. Eu não quero que ninguém viva. E essa dor, essa consequência, você vai viver a vida toda. Você só tem que aprender a administrar o que vem, os requisitos que vêm de uma separação, de um divórcio. As sequelas que E ficam é um no estrago divórcio. tão grande, né, que vai passar para os filhos, e é uma coisa que fica difícil de reparar. Sim. Eu também vivi, eu sei o que você está falando. Já até gravei um outro episódio aqui que fala sobre o divórcio. Eu repostei até. Ah, você assistiu? Eu vi um corte que foi feito, você falando, né, que é uma consequência. E é uma consequência que todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, eu falo para as pessoas, se eu soubesse o que eu sei hoje, naquele tempo, talvez eu não chegaria naquela decisão. Sim. Eu lutaria mais, eu teria feito mais. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha maturidade, né? E hoje, se eu tenho essa palavra, eu me sinto na obrigação de entregá-la. Falo, olha, no caminho não é esse. Não é esse. E você, como mulher, ou como mulher, as pessoas nos procuram para ter resultado que nós temos hoje. Então, é o profissional, é com nossos filhos, perfeito, é no Bela. Casamento. Essas 3 áreas são as principais áreas que eu sou procurada e sei que você também. Sim. Profissional, para ter... E aí elas bons resultados. E vem em busca do dinheiro, na verdade, isso. né? E como você aprendeu, o dinheiro não manda em mim. Não. Ele me serve. E no ele me servir vem toda o reconhecimento profissional e toda a satisfação profissional que a gente tem. Porque fazer o que a gente gosta de fazer, não tem dinheiro no mundo que pague. Então não teria como me pagar para eu estar aqui com você, para me pagar para eu fazer uma sessão de coach. Eu falo, gente, se as pessoas soubessem, eu pagaria para fazer sessão de coach comigo. Não ouça isso, tá? Mas eu pagaria. Porque eu saio tão realizada numa sessão de coach, quando eu vejo que a chave virou, que aquela ferramenta funcionou, que a pessoa teve consciência. Aquilo enche tanto a minha alma, tanto, que eu falo, não precisaria me pagar. Mas as pessoas vêm nos buscar, buscando o resultado que nós vivemos hoje. E quando você entrega o caminho do resultado, né, tanto no profissional quanto no casamento, a gente todo dia tem que estar se afiando. Porque a gente, assim, eu venho de uma criação, ele vem de outra, eu tenho meus gostos, tenho os gostos dele. Então, é algo que a gente está todo, não é se engafiando, mas é assim, se construindo. E com os filhos também. Eu tive na plenitude, no final de semana, e eu cheguei a falar para uma pessoa que dizer não para um filho é um ato de amor. Quando ele me ensinou a dizer não para os meus filhos, uau, que é botar o limite, eu comecei a viver o amor verdadeiro por eles. Sim. Porque antes eu tinha tanto medo deles me deixarem, deles não me quererem mais como mãe. E faltava amor próprio, faltava conhecer o meu próprio valor. Mas foi difícil, é um processo, né? Foi um processo. Primeiro eu falei assim, olha, não dá resposta de imediato pro filho, não vou pensar. Ele me ensinou. Não fala logo de uma vez. Vou pensar, porque dá o tempo de você avaliar se merece ou não. Aí depois você dá o não. Ele me ensinou essa estratégia que o Marcelo me ensinou, me ajudou muito. Eu aprendi com a minha mãe, aprendi mudar com meu meus pai, filhos, entendeu? né? Então eu aprendi isso daí, mas eu falo assim, o caminho de você criar um filho, de criar um casamento, de construir um casamento, um lar edificado, uma casa bonita como a sua casa, como a minha casa, que tem essa mesa posta, que dá um trabalho pra gente, porque você tem que ir no supermercado, você vai comprar, você vai cozinhar, você vai lavar a louça, depois vai estragar a unha, mas é um preço muito barato. Verdade. Perde todo o resultado que vem. Mas a mesa é um altar também, né? A mesa ali é uma reunião que você está com a tua família, com teus filhos ali, você vai confraternizar o alimento, né? Vai abençoar. Então ali já é o exemplo, de solidificar a família. A gente tem essa prática em casa também. Há muito tempo a gente não teve, né? Um almoçava para o lado pro outro. A gente não conhecia as práticas, né? Então agora não, vamos nos alimentar junto. Eu até vi que existe em uma pesquisa que muitos casamentos hoje não dão certo pela correria e pela falta de tempo de estarem sentados numa mesa e ter esse olhar, um olhando para o outro, perguntando como foi seu dia. E quando nós sentamos, eu olho e agradeço muito a Deus, porque o meu trabalho é do lado da minha casa. Nós almoçamos todos os dias juntos e jantamos. Então,
eu fiquei pensando sobre essa pesquisa e falei, é uma comprovação. Está ali, um perguntando para o outro, eu olhar para o meu filho e ele também tem, mãe, como que foi o trabalho hoje? Pai, foi tudo bem hoje? Então, tudo isso gera uma conexão, o olhar, né, um cuidado, e é o resultado. E é um desafio, né? Porque antes era a televisão que tirava, na hora de você se reunir, tirava a atenção. Sim, hoje é o celular. É o celular. Você Exato. sabe que e você muito falou. mais Tá. acessível, porque a televisão ela estava na sala. Às vezes, Agora ela está em todos Todo os lugares. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que almoçar em casa. Quando a gente morava em Porto Velho, né, a cidade é menor, e não era tão difícil almoçar em casa, era uma frequência muito grande. Sim. Quando nós nos mudamos para cá, eu percebi que não há distâncias aqui, mas há um trânsito. E há uma rotina de vida diferente aqui na capital de São Paulo. Eu comecei a pensar, e agora? Como é que eu vou ajudar os meus clientes nessa situação? Porque é uma estratégia, esse Sim. negócio de sentar à mesa é uma estratégia. Falei, como é que a estratégia vai funcionar? E eu comecei, então, a estudar como acontecia a rotina da vida das famílias por aqui. Aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, Sim. né? Como era para poder encaixar esse negócio da mesa. Da mesa. E eu percebi que muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de uma posição profissional. E aí não dá para eu mudar para perto da minha casa, não dá para nem se passa na mente de fazer algo inteligente como você fez, colocar o meu trabalho perto demais da minha casa. Sim. Então, às vezes é uma situação que a pessoa nem pensa, não, mas eu sou funcionária, eu não posso colocar perto da minha casa. Tá. Então, se você não pode, o que você poderia fazer para estar mais tempo ou para fazer desse tempo um tempo de uau? Como é que eu faço o tempo de mesa ser uau? E eu comecei com essa estratégia. Com algumas vizinhas próximas a mim, né, ali onde eu moro, e com alguns clientes também. Como eu faço para ter a estratégia da mesa uau? E aí eu botei um nome nela, né? Aham. Porque lá em Rondônia eu não precisava dessa Não. situação, que era muito fácil para casa, né? Agora aqui não. E aí vem uma vez a semana, a gente fazer a noite da pizza, a noite Isso. do macarrão, a noite do vamos assistir o filme. Então começou a trazer estratégias em que a família fique junto, sem o telefone, Sim. mas que tenha... E por que da mesa? Porque eu trago muito a analogia de Cristo, Sim. né? A mesa. Então, coloque o lugar dele, chame Cristo, traga, nossa Bíblia está bem ali, traga a tua Bíblia para a mesa, coloque ali, traga um versículo só. E são estratégias que vão fazer com que aquele momento fique marcante, principalmente para as crianças. E aí você falou assim, eu via meus avós se ajoelharem. Sim. Imagina você ver seus pais orarem. Meu Deus. Quanto que isso fortalece e edifica uma família. E aí a família estando edificada e sólida, ela passa para onde? Para o seu profissional. E eu vejo muitas mulheres que procuram para que tenham esse caminho da minha profissão dar certo. Sim. Depois eu arrumo o resto lá em casa. Porque com dinheiro eu vou contratar uma empregada, vou contratar alguém que cuida da minha casa. E não é aqui. Não. É aqui primeiro. A minha casa deu certo. Agora a minha profissão vai dar certo também. Exato. E quando eu te conheci, você já tinha as duas coisas dando certo. Ah, Faltava só alinhar como é que eu faço para botar a minha agenda, meus horários aqui e cobrar mais o valor que eu sei que eu tenho. que eu Faltava mereço. Mas você já tinha sua casa andando, sua profissão andando. Qual é o conselho que você pode deixar, ou dicas, principalmente para as mulheres que estão assistindo, mas para as mulheres que estão assistindo, que têm esse desejo de ter uma área profissional muito forte como a sua esse reconhecimento que você tem, mas também essa área dos seus filhos, que são hoje... A sua filha é você de novo. Não só porque parece com você, mas assim, a gente vê ela, todo esse carisma, eu já vi na janelinha, né? Ela atendendo no projeto. É que está em Manaus, né? Tá em Manaus, que ela já é doutora médica. Já. Doutora. E também o casamento, então assim, área de filhos, profissional e casamento. Como é que você dá uma dica para que as pessoas possam seguir? Se eu tivesse que dar esse recado para Simone, lá no atrás. início, buscar conhecimento. Eu acredito que o conhecimento, ele abre, assim, a vida da pessoa. E esse conhecimento é da parte espiritual. Não se cansar. Às vezes a gente vai ler a Bíblia, eu escuto muito isso. Ah, mas eu não entendo. Palavras difíceis. Palavras né? difíceis.
procure alguém que possa te ajudar. E como a Bíblia é um livro espiritual, o Senhor vai estar vendo a sua atitude. Ele vai te fazer compreender coisas que você precisa compreender naquele momento. É o discernimento. E vai ter pessoas também que vão surgir no seu caminho, que vai te ajudar nesse direcionamento. Mas o que me fez mudar e o que me fez entender quem eu sou foi o espiritual e o conhecimento. E também pagar o preço. Hoje, fala que é modismo, mentoria, coach. Eu falo que isso é uma bênção de Deus. Porque a gente começa a entender tanto sobre a vida. Entender o caminho onde você pode trilhar e que você vai ter menos desafio. E se fortalecer para que quando o desafio vier, você passar com firmeza e poder ir adiante. Porque ninguém prometeu que ia ser fácil. Uhum. E a dificuldade vai nos fortalecer a cada dia. Então, eu sou o que eu sou hoje. Ainda tenho muito que aprender. Ainda tenho, como o Paulo Vieira fala, né, que o que nos trouxe até aqui é tudo aquilo que eu aprendi. Agora eu quero novos caminhos, eu quero aprender mais, porque o que vai fazer com que eu compreenda melhor, que eu venha ganhar coisas novas, é o que eu vou estudar, é o que eu vou aprender, é o que eu quero me intensificar, não ficar no raso, no espiritual, mas me aprofundar. E isso vai fazer com que eu viva cada vez melhor. Então, eu queria ter essa convicção. E outra coisa é ter intenção, sempre. É como você falou, aqui em São Paulo eu fico imaginando a correria do dia a dia, como que você realmente vai sentar numa mesa, porque não é só também sobre quantidade, mas é a qualidade do que você vive. Então, se você tiver, mas você precisa ter o quê? Intenção. Porque o cérebro, ele vai compreender a energia que vai emanar naquele lugar. Então, você tem intenção. Desde a hora que você vai... emocional que vai passar ali. Então, desde a hora que você vai cortar uma cenoura, uma cebola para fazer um arroz. Eu estou cozinhando para minha família. Senhor, obrigado pela minha família. Tá sozinha? Estou cozinhando para mim. E um dia eu quero ter pessoas aqui ao meu redor. Então, a intenção que você coloca sobre tudo, ela muda a sua vida. Quando eu comecei a fazer essa estratégia lá em casa, eu lembro que eu cozinhava orando, eu cozinhava louvando, eu cozinhava agradecendo, eu ia arrumar a mesa, eu fazia o cardápio, sempre assim, como se fosse o dia do Natal. Na minha cabeça eu pensei, o dia de festa, não, o dia do Natal. Então eu botava a melhor toalha, e era uma vez por semana, mesmo morando em Porto Velho, com a cidade pequena, eu tinha uma rotina de vida que eu não conseguia mudar assim no estalar de dedos. Sim. Eu fui mudando essa rotina. Então, para começar, eu peguei um dia, como você falou, toda quarta-feira eu vou agora servir. Toda sexta-feira à noite era da minha família. Determinei. Uhum. E aí vem convite de aniversário. Aí vem um monte de situação. Eu falei, olha, eu não posso ir. Nesse eu já tenho um compromisso. E a gente começou a dizer não. Primeiro lugar aqui em casa. Acabou que funcionou. E essa que você falou agora, principalmente a frequência emocional. Isso. A intenção que eu colocar no que eu estou fazendo é com que ele vai sair. Exato. Vai sair com essa mesma intenção. E eu acho que isso é uma grande sacada, uma grande dica, uma grande estratégia. Simone, qual que é a tua próxima fronteira? Eu sou influente, então eu sonho muito. De vez em quando o Thiago fica me puxando, assim. A minha próxima fronteira, eu quero evoluir. Eu tenho um grande legado com o Projeto Voluntário de Ouro. E, para mim, é um novo desafio. E essa é uma das minhas próximas fronteiras. Mas eu também quero intensificar a minha ajuda com pessoas, fazer com que elas comecem a enxergar o potencial, assim como você me fez enxergar quem eu era, né? Me mostrou o caminho. E é um grande sonho poder ver muitas mulheres acordando, se despertando para o seu melhor, para a sua melhor versão, para a força que existe dentro dela. Então eu quero ainda olhar assim, saber que muitas mulheres descobriram quem elas são e que eu possa ter ensinado esse caminho. Ai, que delícia. Transformar vidas. Transformar vidas. Transformar a geração. Quando você transforma uma mulher, você transforma o filho dela, você transforma o marido dela, você transforma a casa dela, o negócio dela. Transformar uma mulher
a gente transforma tudo ao redor. Eu olho a minha filha e fico pensando, meu Deus, com a idade que ela tá, o quanto valeu a pena a minha mudança. Quando eu vejo uma mulher desmotivada, e você como coach, você vê, às vezes você coloca um livro para ler, ai, não consegui, né? A gente fica tão Vou chateada. te mentir, não, tá? Não fiz. Meu Deus, você fala, meu Deus, isso daí é o tão mínimo. necessário. Eu digo assim, meu Deus, como foi importante a minha filha, assim, eu buscar esse conhecimento, porque hoje quando eu vejo a forma como ela vai entrar na profissão, o marido, o futuro marido também acabou contagiando, né, com tudo que ela vem buscando. E eu digo, as pessoas tivessem essa noção, não é só sobre uma mudança dela, é no ecossistema. É no ecossistema, é tudo. E aí, como você falou, não é só sobre a profissão, é aonde a tua profissão alcança. E alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar a fazer a mudança. Então, exatamente. se os pais mudam, os filhos também, eles são... Sim. Né, serve de exemplo. É o fruto. Gente. E vai mudar as pessoas da geração dela, né, e que está ao redor. Exato. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não queria parar. Essa palavrinha. Não queria parar. Quando a Simone traz a dica, quando o nosso convidado traz a dica, é que chegou ao final. Mas a gente quer continuar, porque a gente tem assunto para muitas horas ainda. Mas nós temos um combinado entre eu e meu esposo, que nosso podcast é mais curto. Sim. Para que a pessoa possa ouvir e ter vontade de ouvir e ter outra oportunidade de fazer outra gravação também. Sim. Nós temos esse combinado, então. Já sabe um gostinho de quero mais. Então, nós chegamos no final. E você que veio até aqui com a gente, eu quero dizer muito obrigado para você. Para você que veio até o final, eu vou deixar aqui no nosso comentários um link de um presente especial que é para você conhecer o seu perfil comportamental. Simone conheceu dela e ajudou, e para que você nos conheça também, vou deixar um link aqui, você vai acessar esse link e vai conhecer o seu perfil comportamental. Vai ter o link também de você conhecer o projeto Voluntários de Ouro da doutora Simone, para que você possa conhecer o projeto e contribuir para ele também. E vai ter o link da doutora Simone, tá bom? Da mentoria dela, que tem uma mentoria também, vou deixar o link dela aqui, porque assim, a pessoa vem aqui e ela floresce quando ela sai daqui, vai frutificando. Ai, que maravilha. Tá bom? E é isso. E também o nosso ESA, né, meu amor? Fala do ESA. O que é o ESA? Não, fala você que é utilidade do lar. Eu falaria do ATF, do Atravessando tá. Fronteira. O ESA é o nosso patrocinador. É uma loja que vai cuidar da elegância do seu lar, Simone. Eu conheci. Conheceu, são para mesas postas, assim. E quando eu entro naquele site, eu já saio querendo tudo, até a cadeira que tá lá. Tão lindo que é. E é para todo o Brasil, né? A gente já fez algumas vendas que foi para todo o Brasil. Nordeste, eu vou comprar. Entrega para todo o Porto Brasil. Velho, Rondônia, Brasília, Goiânia. E é o nosso patrocinador. Então, você dá uma olhadinha no ESA também, clica aqui e venha conhecer, tá certo? E no mais, ficamos por aqui e aguardamos você no nosso próximo podcast com uma outra história que vai inspirar você a sair do sofá, tirar os seus sonhos, assim, tirar a poeirinha do teu sonho e vivê-los independente. Se você tem 20 anos, 30 anos, 40, 50 ou quase 60, que nem a gente. Já aceitei. Toda terça-feira, às 20 horas, tá lá no canal. É só se inscrever. Né? Se você gostou, dá o ok. Comenta, compartilha. E é isso. Um beijo até e mais, até o nosso próximo. Até o próximo.